E aí, galera do terceiro ano da noite do Sânico Teles, semana 2, patch 3, passando rapidinho, saudades de vocês. Muito bem. Essa semana, o tema das atividades é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial que foi ocasionada por uma série de fatores, mas um deles, que é o destaque das atividades da semana, são os regimes totalitários que nós estudamos na semana 1. Nessa semana 2, ele fala como que o nazismo na Alemanha, principalmente o nazismo alemão, como que esses regimes totalitários contribuíram, foram grandes responsáveis pela eclosão do maior conflito militar da história da humanidade, que deixou milhares e milhares de mortos, milhões, né? Milhões e milhões de mortos, e traumas que muitas famílias, muitos países carregam até nos dias atuais. Essa semana que passou, né, nós comemoramos as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, dia 6, Hiroshima, e dia 9, no dia que se comemorou, nesse último domingo, que se comemorou o Dia dos Pais, 75 anos da bomba de Nagasaki. Então, foi com essa tragédia atômica, né, que a Segunda Guerra foi encerrada, embora já tinha sido encerrada na Europa, os alemães já tinham se rendido, já haviam assinado a rendição no começo de maio de 1945, mas o Japão continuou resistente lá na Europa. Mas não é sobre o final da guerra o assunto. O assunto é como que esses regimes totalitários, como que o nazismo contribuiu para a eclosão, para o acontecimento da Segunda Grande Guerra, que veio apenas 20 anos depois da Primeira Guerra. Então, se vocês olharem na apostila, na página 88, ele traz aqui alguns conceitos sobre o que é o Holocausto. Para quem não sabe, foi aquela mortandade, é o nome que se dá, que é aquele genocídio, né? Quando mata muitas pessoas ao mesmo tempo, então o nome de genocídio. Foi aquele genocídio que foi praticado pelos alemães, principalmente com os judeus nos campos de concentração. Kamikazes eram os pilotos japoneses da Força Aérea Japonesa que se matavam, né, que se suicidavam ao atirarem os aviões nos alvos que eles queriam destruir. E os pilotos não pulavam fora, eles se jogavam junto com os aviões. E Reich era o nome, quer dizer, né, reino, era um nome dado um nome alemão que os alemães queriam se transformar no grande reino do mundo, né? Muito bem. Na página seguinte tem umas imagens do Hitler, tem uma imagem dos americanos que tiveram que entrar na guerra porque tiveram sua base naval de Pearl Harbor, no Havaí, atacada pelos japoneses, pelos kamikazes japoneses, forçando a entrada dos Estados Unidos. Logo em seguida vem um texto falando, né, de como que o mundo inteiro vinha acompanhando o governo do Hitler e percebendo que ele estava descumprindo as ordens, as regras estabelecidas pelo Tratado de Versalhes em 1919, mas ninguém fez nada. Na verdade, é isso. Vinham se acompanhando, ninguém era bobo, ninguém estava cego, o Hitler não estava fazendo nada escondido, e ele tiveram lá algumas conversinhas ou outra, alguns diálogos ou outros, mas para o Hitler aquilo não valeu de nada. Para ele não teve a menor importância essas conversinhas. Ele continuou se preparando para um grande conflito mundial, porque o interesse dele era transformar a Alemanha no grande reino, no grande país do mundo, num todo poderoso país do mundo. E aí vem, na página 90, um texto falando justamente sobre as punições que a Alemanha sofreu em 1919 por ter sido responsabilizada, culpada por ter causado a Primeira Guerra Mundial, que eles também perderam.
E logo em seguida vem um texto na atividade 1, e é em cima desse texto que está na atividade 1 que você tem que ler para responder. Então, ele pergunta: qual o objetivo da educação proporcionada pelo regime nazista segundo Hitler? Então, o nazismo, a ideia do nazismo, do fascismo, mas isso foi muito forte no nazismo, era preparar as crianças para encararem, para serem convencidas, uma lavagem cerebral, né? As crianças já eram educadas desde pequenininha nas escolas, e os jovens também já era feito um trabalho bem específico, mostrando que aquele tipo de regime, com aquelas ideias, cheio de preconceitos, cheio de xenofobia, era o correto, fazendo as crianças crescerem, aqueles jovens acreditarem que eles, alemães, eram uma raça superior, eram mais inteligentes que todas as demais e que, por isso, deveriam dominar o mundo. Então, no texto, você encontra a resposta. É uma mera interpretação de texto. Tá joia? As letras B e C também você encontra nesse textinho que está bem em frente à atividade 1. A atividade 1 está escrito assim: analise o texto a seguir e responda. Então, todas as 3 perguntas que se faz na atividade 1, é só olhar no textinho que está logo acima, que está na frente, logo abaixo de onde está escrito atividade 1. Depois vem a atividade 2, que também é uma interpretação de texto. Tá? E nesse textinho, ele fala como que o nazismo triunfou na Alemanha. E nós já comentamos isso semana passada. Triunfou porque a Alemanha vinha de uma grave crise econômica, provocada pela Primeira Guerra Mundial, que ela perdeu, uma grave crise econômica e social provocada pelas punições impostas aos alemães pelo Tratado de Versalhes de 1919, que o Hitler nunca considerou justa, e ele sempre desejou vingar-se daquelas punições, e também pela crise de 1929, que quando a Alemanha começava a se recuperar dos danos causados pela crise pela Primeira Guerra e pelo Tratado de Versalhes de 1919, vem a crise de 29 nos Estados Unidos, que quebra todo mundo. A Alemanha volta a enfrentar novamente uma situação econômica difícil. Então é como se você começasse terminando de pagar suas dívidas, ia começar as coisas a ficar bem, vem um outro problema que te faz mergulhar novamente numa situação difícil financeira. Então, nesse contexto de desesperança, de descrédito, é que surge o nazismo cresce, né? O nazismo cresce com uma propaganda muito bem feita, muito inteligente, na qual eles prometem encontrar a solução para todos os problemas. Eles prometem ser a solução para todos os problemas da Alemanha. Aí vem um texto falando um pouco, né, do começo da Segunda Guerra, da entrada da União Soviética, porque no começo o Hitler vai fazer um acordo com o Stalin, que era o presidente Joseph Stalin, que ajudou lá na Revolução Russa de 1917, ele que governava a União Soviética na época. Então Hitler vai fazer um acordo com a União Soviética prometendo que não invadiria o território soviético, mas ele precisou de matéria-prima para fabricar armas e bombas, e acabou invadindo a União Soviética. Ele não cumpriu o acordo, isso fez a União Soviética entrar na guerra, o que foi um tiro no pé do Hitler, porque os soviéticos se prepararam muito bem para essa guerra, foram os que mais perderam soldados, e posso te dizer, foram eles os grandes responsáveis pela vitória aliada, pela derrota do Hitler na Segunda Guerra Mundial. E logo em seguida vem a atividade 3, que tem 2 perguntinhas, mas essas 2 perguntinhas da atividade 3 estão relacionadas a esse texto que está logo abaixo da atividade 3, tá? Que fala justamente dessa questão, desse comecinho, desses primeiros anos da Segunda Guerra, da invasão da Polônia, que provocou uma reação dos países europeus e que levou à declaração de guerra aos alemães, a questão do judaísmo, né, de toda a polêmica de perseguição
aos judeus que já vinha acontecendo dentro da Alemanha muito antes da guerra, da Segunda Guerra estourar. Então, todas as duas perguntas da atividade 3, basta olhar nesse textinho que está logo abaixo da atividade número 3, que você vai achar as respostas tranquilamente. Então, tá fácil, né, gente? Tá muito fácil essa semana 2. Todas as 3 atividades são meramente interpretações de texto. Mas ele foca nisso que eu falei para vocês. Como o nazismo foi responsável pela eclosão da Segunda Guerra Mundial. Como que a Alemanha, no seu desejo de se tornar a grande nação do mundo, no Hitler de se vingar do que ele considerava injusto, a perseguição dele, toda a teoria de perseguição às etnias que ele considerava inferior à etnia alemã, vão ser palco para o início da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então tá fácil, tá tranquilo. Qualquer coisa é só entrar em contato conosco. Nossos canais de contato, vocês já sabem, não precisando, é só chamar, é só contactar. Um abraço e até a próxima semana.